A paz do Senhor para os irmãos. Vamos estar dando início ao capítulo 4 da unidade 2 de Geografia Bíblica. Nós vamos falar sobre o Império Greco-Macedônio. Quando se fala de Grécia, irmãos, nós estamos falando de República Helênica, porque gregos parece que foi um nome dado pelos romanos ao povo daquela região onde hoje se encontra a Grécia e algumas outras regiões que não são pertencentes à Grécia, mas na antiguidade pertenceram. Você tem, na divisão do território da Grécia da antiguidade, você tem a Grécia continental, a Grécia peninsular, a Grécia insular e a Grécia que se chamava Magna Grécia, que era pertencente ali ao sul da Itália, e mais algumas ilhas ali na costa da Ásia Menor. Então, a geografia da Grécia antiga se dá dessa maneira. A história da Grécia é dividida em alguns períodos, sendo classificado como período pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico e período helenístico, que é o período ali que precede o Novo Testamento, o qual fez o grego propagar, a língua grega propagar de tal forma que foi a língua universal na época de Jesus. Assim como o inglês é hoje, assim era o grego na época de Jesus. As nações se comunicavam através do grego helenístico, o grego ali da época de Alexandre o Grande. Só a nível de curiosidade, Alexandre o Grande teve como aio, como tutor, como aquele que ensina a criança, toma conta da criança, ensinando, sendo responsável pelo ensino da criança. Isso existia muito na antiguidade. A figura do aio, e o aio ensinava a criança desde pequena até que ela adquirisse uma maturidade. Teve como aio, Alexandre teve como aio a pessoa de Aristóteles. Aristóteles teve como professor Platão, e Platão teve como professor a pessoa de Sócrates, para que nós possamos entender como a filosofia caminhou ali dentro da cultura grega, Esses personagens importantes da filosofia grega, que se citam tanto aí nas diversas disciplinas acadêmicas, eles estão relacionados ali com a própria criação de Alexandre, sendo que um foi professor do outro, não necessariamente um seguia as ideias do outro, assim como Aristóteles foi aluno de Platão, mas não seguia os ensinamentos de Platão. Em parte sim, mas em parte não. A visão de mundo de Aristóteles era diferente da visão de mundo de Platão. O período pré-homérico vai de 2000 a.C. a 1200 a.C. O período homérico vai de 1200 a 800 a.C. O período arcaico vai de 800 a 500 a.C. O período clássico vai de 500 a 338 a.C. e o período helenístico vai de 338 a 146 a.C. A nível de curiosidade, esse período pré-homérico é o período da ilha de Creta, de onde vem a lenda do Minotauro. Na verdade, se entende, os historiadores entendem, que essa questão do Minotauro, na verdade, era uma referência ao rei Minos. Não era um ser que tinha um corpo de homem e cabeça de touro. Na verdade, vários símbolos de touro foram encontrados no palácio do rei Minos em Creta. Então se compreende que na época da antiguidade, você tinha a questão dos chifres do touro como símbolo de poder. Nós vemos em algumas traduções bíblicas que falam dos chifres de Davi, fazendo alusão ao poder que Davi tinha, ao poderio de Davi como rei. E aí nós podemos ver a relação na antiguidade da figura do touro, dos chifres, como uma figura, um símbolo de poder. Então era o rei Minos que tinha o poder e ele deixava ali no seu palácio figuras de touro para exibir o seu poderio, para demonstrar o seu poderio. Então, daí se entende que surgiu a lenda do Minotauro. É o período pré-homérico aí que nós vemos, que também tem a cidade de Micenas na Grécia, ali na parte do continente, e aí, um determinado ponto da história, o povo da cidade de Micenas, os micênicos, eles ali dominam a cidade de Creta. Também se entende que teve um desastre natural, de uma erupção vulcânica, que também devastou a cidade de Creta, onde alguns entendem que dali veio a lenda da cidade de Atlântida, que teria sido submergida
por causa de um desastre natural, um terremoto, um maremoto, um tsunami. E se entende que na antiguidade teve uma erupção de um vulcão ali no Mediterrâneo que atingiu a ilha de Creta e muito do que tinha lá foi destruído, porque era uma civilização avançada, né, com uma cultura própria. Na ilha de Creta tinha um grego que ainda não se entende, ainda não foi decifrado, que é chamado de linear A. O pessoal da cidade de Micenas, né, você já encontra o grego da linear B, que aí já é um grego decifrável. Então essa questão dos gregos cretenses da ilha de Creta, com uma linguagem que até hoje não foi decifrada, que é a linear A, uma questão aí que tem da antiguidade que ainda não se entende, foi uma civilização que meio que se perdeu. O que se entende dessa civilização é o que se encontra nos registros arqueológicos na ilha de Creta. Os micênicos, em determinado momento, tomaram ali a civilização. A partir daí, a Grécia começa a caminhar para um novo período da história dela. A localização da Grécia se divide, como já foi falado, em continental, que ficava ao sul dos Balcãs, a peninsular, que ficava na península do Peloponeso, a insular, que ficava nas ilhas do Mar Egeu, e a Magna Grécia, que ficava ao sul da Itália, e algumas colônias na costa da Ásia Menor. Já a Macedônia é uma região que ficava ao norte da Grécia, tendo ao norte dela os montes balcânicos, ao sul a Grécia, a leste o Mar Egeu e a Trácia, e a oeste a Trácia e o Ilíaco. O relacionamento do povo grego com o povo judeu, ele se deu muito pelo fato de Alexandre o Grande ter falecido, seu reino dividido entre seus 4 grandes generais e a batalha entre seus generais ali disputando pelas terras que pertenceram ao Império Greco-Macedônio. Num determinado momento da história, os descendentes do general Seleuco, um dos generais de Alexandre, chamado Antíoco Epífanes IV, ele se levanta ali contra o povo judeu tentando impor o helenismo. O helenismo é um mover cultural através da língua, da religião do povo grego sobre as demais regiões conquistadas por eles. E ali ele tenta impor a mitologia grega, no caso a crença grega nos deuses do Olimpo, ao povo judeu, tenta obrigar o povo judeu a aceitar isso, subjugar o povo judeu. Ele sacrifica no Templo de Jerusalém, faz um sacrifício a Zeus, e o povo judeu tem um relacionamento com os Seleucidas ali de conflito, de guerra, onde uma família sacerdotal, a família dos Macabeus, se levanta e se revolta ali contra o líder Seleucida, Antíoco Epifânio, e ali eles vencem aquele líder e estabelecem uma dinastia ali de reinado ali na Judéia, o reinado ali dos Asmoneus ou dos Macabeus, que dura por volta de 100 anos, até o momento em que o Império Romano chega e toma a região. Algo interessante é o relato de Flávio Joséfo, que ele diz que Alexandre Grande teve uma visão com o Deus de Israel, vestido de sumo sacerdote e garantindo a ele êxito em suas batalhas. A veracidade desse relato a gente não pode dizer, mas é entender que isso foi registrado por Joséfo e essa visão é algo considerado como uma manifestação de Deus aos reis que não são reis judeus, aos reis de outras nações, assim como Deus teria se manifestado de diversas formas, se manifestou a Nabucodonosor através do milagre ali da fornalha, onde Deus deu livramento aos jovens da fornalha. Então Deus ele se manifesta também aos outros povos. Deus não é um Deus que só se manifesta ao povo de Deus, ele se manifesta também ao ímpio. O ímpio é que não consegue entender e não consegue abandonar a impiedade para crer nesse Deus Todo-Poderoso. Então, existe o registro dessa visão de Alexandre, vendo Deus como sumo sacerdote, se apresentando a ele como sumo sacerdote, com veste de sumo sacerdote, falando acerca do êxito que ele teria ali na sua empreitada na conquista das nações. Amém? E aqui nós terminamos o capítulo 4 da unidade 3 de Geografia Bíblica. Que os irmãos possam estar estudando, lendo o seu livro, e que Deus abençoe a todos.